Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos que você está se movendo em todo mundo. Nós oramos para que você se mova em nós. Que você moveria nas pessoas que não te conhecem. Que você faça morada e as pessoas que já te conhecem e você possa mover em nós também. E que você nos inspiraria. Em nome de Jesus, amém. Quero falar com você sobre a geração sem pai. Eu estive inspirado provavelmente por cerca de 5 ou 6 semanas. Tudo começou quando estávamos em uma reunião de oração, orando pelas nações. E eu tive essa visão do meu filho, Jason. Ele estava no estádio. O estádio estava cheio de pais. Eu quero dizer, homens. Havia milhares deles em um estádio gigante. E eles estavam ensinando os princípios da paternidade e estavam ensinando o rito de passagem. Então a visão cresceu e eu comecei a ver estádios enchendo em toda a América. Imediatamente ali mesmo na reunião de oração, eu mando uma mensagem para o meu filho, enquanto estava fresco no meu coração, e eu disse: estou tendo essa visão de você enquanto eu estou mandando essa mensagem. Que você está num estádio, milhares de homens estão se reunindo, você está ensinando a eles como ser um pai. Ele mandou uma mensagem de volta rapidamente, dizendo: é isso que Deus tem me dito faz 1 ano. E é um tipo de renovação do movimento do Guardião da Promessa, mas deixe-me dizer, eu sinto que vai ser algo mais profundo do que isso, sabe? Eu fui salvo no movimento do Jesus Movement, que obviamente era um mover de filhos. Eu fazia parte do movimento carismático, que obviamente era um mover do Espírito Santo, mas eu acredito que o Senhor está se movendo como Pai. A ênfase está na paternidade. Estamos orando, Pai Nosso que está no céu. Eu acredito que os pais, na verdade, vão tocar o mundo de uma maneira que irá restaurar o coração dos pais aos filhos. Vamos ler isso então, Malaquias 4. Você provavelmente já viu esse versículo 5, que diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Isso é interessante. Eu sempre ensinei e ouvi isso muitas vezes sobre... Isso não é só um mover de paternidade, isso também está afetando as mães. E eu absolutamente acredito nisso. Mas hoje e nesta época eu sinto que o Senhor está berrando para que os pais voltem para casa. Eu acredito que Malaquias viu uma geração que não estava ausente dos homens. Não foi uma geração que não tinha homens, era uma geração que não tinha pais. Ele viu que havia pais, que havia filhos, mas que os seus corações não estavam unidos. Você sabia que essa geração é a geração mais sem pais na história da América, em que os nossos pais não morreram na guerra? Agora, por exemplo, na Guerra Civil, por volta de 1820, havia cerca de 31 milhões de pessoas nos Estados Unidos. 687 mil homens morreram na Guerra Civil. Então você pode imaginar que levou 2 décadas para a nossa nação retornar a ter paz, porque os nossos pais eles estavam mortos. Mas esta é uma geração que está sem pai na América, onde os nossos pais estão vivos e não estão em guerra, mas seus corações não estão em casa. Eu quero falar um pouco sobre como chegamos aqui. Eu acabei de compartilhar isso no culto anterior. O André Von Moe, que é bem inteligente, veio e falou comigo sobre reverter a ordem. Nos anos 60, tivemos a Revolução Sexual. Na Revolução Sexual, o modelo da revolução era: se você não pode estar com quem ama, ame com quem você está. Basicamente disse, não tenha moral, não importa, não faça compromissos, não tenha compromisso com ninguém, o casamento não importa, e assim diante. Isso mudou a mentalidade de uma nação. Agora, quantos de vocês entendem que o mundo é o mundo? O mundo sempre será mergulhado em pecado até que os pecadores encontrem o Salvador. E assim todos nós chegamos aqui. Então isso não é uma condenação. Minha mãe, ela engravidou em 1954, fora do casamento. Meus pais imediatamente se casaram. Por quê? Porque havia um estigma em ter filhos fora do casamento nessa cultura.
E a cultura, para explicar melhor, criou uma pressão positiva para fazer do lado de fora o que você ainda não estava pronto para fazer para o lado de dentro. Portanto, as pessoas se comportavam moralmente, embora ainda fossem pecadoras. Estou fazendo algum sentido? Então, não foi que os anos 60 criaram um movimento pelo pecado. O pecado já estava acontecendo, mas a cultura deu lugar a ele e disse, isso não é ruim, não se preocupe com isso, você não está realmente pecando. Antes dos anos 60, as pessoas pecavam, mas sabiam que era pecado. Quantos de vocês sabem, avançando para 2017, agora, a sociedade não concorda mais com o que é pecado? Então, no dia da minha mãe, quando eles fizeram algo errado, eles sabiam que estavam errados. Agora, eles fizeram isso de qualquer maneira, mas eles sabiam que estavam errados. Hoje, você tem que convencer as pessoas do que é certo e errado. Então, a revolução que teve um clímax em 1969 em Woodstock, em agosto de 1969, tivemos o icônico Woodstock. A premissa era droga, sexo, rock and roll. Isso se tornou o ícone da década. Nós começamos a não ter moral, não ter valores. A sociedade começou a rejeitar qualquer coisa que tivesse a ver com a moralidade. No meio de tudo isso, o darwinismo, que eu entendo agora que foi, na verdade, injetado nas escolas em seus 20 e pouco anos, o darwinismo nunca criou raízes em nossa comunidade até a Revolução Sexual. Porque na Revolução Sexual, as pessoas estavam violando sua consciência e precisavam de uma razão para não responder a Deus. Eles queriam viver como inferno e não responder ao céu. O darwinismo tornou-se catalítico para a Revolução Sexual. A Revolução Sexual tornou-se catalítica para o darwinismo na medida em que o darwinismo dizia, Deus não existe, você não foi criado à imagem de Deus. O darwinismo nos deu duas coisas nos anos 60 que se tornaram dominantes. O primeiro foi que fomos ensinados que não fomos feitos na imagem de Deus, que não éramos diferentes dos animais. Quantos de vocês sabem? Nós caçamos animais, portanto, nós reduzimos a uma ameba, um macaco inteligente, e o valor da humanidade e o valor da moralidade diminuíram. A segunda coisa que o darwinismo nos ensinou, através da teoria de evolução, é que todos viemos da mesma espécie e viemos de um acidente cósmico. O que basicamente significa que não temos propósito. Quando um ateus diz, qual é o meu propósito? Quantos de vocês sabem que é uma questão incongruente com a sua identidade? Porque se eu disse fosse resultado de um acidente cósmico, por que eu teria algum propósito? O darwinismo disse, você realmente não tem um propósito. O modelo do darwinismo era, coma, beba e seja feliz, porque amanhã nós morreremos. Todas essas coisas começaram a se encaixar na cultura. Não apenas a cultura da igreja, mas também a cultura americana e, no final, da cultura mundial. Então, o que aconteceu? Quais foram os resultados da Revolução Sexual? Quais foram os resultados da Revolução de Darwin? Bem, em 1950, cerca de 4,5% de todas as crianças nos Estados Unidos nasceram fora do casamento. Mas em 2017, esse número aumentou em 1,700%. Hoje, 70% de todas as crianças negras nasceram fora do casamento. 50% de todas as crianças hispânicas aqui nasceram fora do casamento. 39% de todas as crianças americanas brancas nasceram fora do casamento. Quantos de vocês sabem que, quando começamos a ver o que está acontecendo, o que acontece quando tiramos moral e valores? A ausência do pai começa a ser o resultado dessa geração. A ausência de pai. Há uma história, eu tenho um livro, o nome do livro é Elefantes e Pais. Eu quero dar para você o nome do escritor é Wade Horn. Ele está falando como na África do Sul, no Parque Nacional Kruger, o elefante sul-africano estava sendo extinto. Eles começaram a procriar o elefante sul-africano no Kruger Park.
Consequentemente, o que aconteceu foi que eles começaram a realmente dominar o parque. Havia tantos elefantes sul-africanos que eles disseram que teriam que fazer algo porque os elefantes estavam basicamente assumindo o parque. Eles estavam quebrando o ecossistema porque havia muito deles. Então eles disseram, bem, vamos transportar alguns dos elefantes para outro parque, para que possamos espalhar um pouco a população. E não é muito fácil enviar um elefante. O correio não vai aceitar por vários motivos. Então, a maneira que eles moveram esses elefantes foi que eles pegaram helicópteros muito grandes e colocaram arreios nos elefantes e os levaram de um parque para o outro. Bem, o desafio que tiveram foi que os elefantes machos mais velhos, eles eram tão pesados que os arreios eles ficavam quebrando. Então, consequentemente, eles disseram, tudo bem, nós temos elefantes machos, vamos apenas transportar os elefantes machos mais jovens. Eles transportaram todos os elefantes para esse outro parque. Bem, dentro de um ano, o parque começou a ter esses hipopótamos que estavam morrendo. Eles estavam morrendo nesse parque. E eles disseram, bem, o que está matando os hipopótamos? No começo, eles pensaram que havia algum tipo de vírus que foi injetado no ambiente que estava matando esses hipopótamos. Então, eles começaram a fazer algumas pesquisas sobre os hipopótamos mortos e descobriram que eles foram espetados na lateral. E eles pensaram, bem, talvez os caçadores estão matando eles, mas as presas ainda estavam lá. Então, eles colocaram câmeras para ver o que estava acontecendo e eles perceberam que o que estava acontecendo é que esses elefantes mais jovens que eles tinham introduzido na cultura, eles estavam se tornando violentos e estavam matando todos os hipopótamos. Eu disse rinoceronte? Eu acho que é rinoceronte. Provavelmente eu falei errado da primeira vez. Eles estavam matando os hipopótamos. O Espírito Santo me deu um ajuste aqui. Obrigado, Senhor. Eles estavam matando todos os rinocerontes. E eles não estavam apenas matando os rinocerontes, eles também estavam matando muitos outros animais que não eram predadores naturais. Então eles disseram, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Então eles começaram a fazer alguns experimentos. Eles disseram, bem, a única coisa que podemos pensar é que introduzimos esses jovens elefantes machos nessa cultura sem os machos adultos e maduros. Então eles construíram alguns arreios mais fortes e introduziram os machos adultos de volta ao novo parque. Dentro de 6 semanas, todos os assassinatos terminaram. Toda a destruição dos rinocerontes acabaram. Os elefantes machos adultos estavam realmente ensinando os jovens machos a se comportarem. Isso é muito longo, eu só vou ler as últimas linhas. Diz, dentro de semanas, o bizarro comportamento violento dos elefantes juvenis parou completamente. Os mais velhos o informavam que os seus comportamentos não eram semelhantes ao de um elefante. Em pouco tempo, os elefantes mais jovens estavam seguindo os elefantes mais velhos e mais dominantes, enquanto aprendiam a ser elefantes. É uma linda história. Eu meio que errei aqui no meio. Nós incluímos os rinocerontes e o hipopótamo. Qual é o efeito social da ausência de um pai humano? Qual é o efeito social de remover pais das casas? 90% de todos os presos americanos são agora homens. Existem ideias diferentes sobre essa estatística em particular, mas de 75% a 90% de todos os que estão presos cresceram sem pai. Eu visitei vários sites em vários estudos diferentes. Alguns dizem 75%, alguns dizem 90%, mas todos concordam que é 75% ou mais. 75% de todos os prisioneiros cresceram sem pai. 63% de todos os suicídios de jovens são de lares sem pai, que são 5 vezes a média nacional. 90% de todas as crianças desabrigadas e fugitivas são de lares sem pais, 32 vezes a quantidade nacional. 85% de todas as crianças que apresentam transtornos de comportamento vêm de lares sem pai.
Isso é 20 vezes a média. 80% de todos os estupros vêm de lares sem pai. Isso é 14 vezes a média. 71% de todos os que abandonaram o ensino médio vêm de lares sem pai. Isso é 9 vezes a média. A propósito, nenhuma dessas pesquisas são de fontes cristãs. Essas são todas estatísticas do Centro de Controle de Doenças, do relatório da National Principles Association. Essas são apenas algumas estatísticas. O que acontece quando você remove pais de uma casa? A sociedade fica muito doente. Homens e mulheres não são iguais. Vamos lá. Coloque seu cinto de segurança. Estou te avisando que vai ter um pouco de turbulência no começo. Vocês que estão assistindo no Battle TV, não toque esse botão. Homens e mulheres não são iguais. Em Gênesis capítulo 22 diz: o Senhor Deus transformou em mulher a costela que ele havia tirado do homem e a trouxe ao homem. Escute isso. O homem disse: isto é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tirada do homem. Todo mundo diz: retirada do homem. Onde estava a mulher? Dentro do homem. Quantos de vocês sabem? Ela foi tirada de dentro do homem. Então você não pode entrar em contato com o seu lado feminino se você for um homem, porque você não tem um. Os homens não têm um lado feminino, as mulheres não têm um lado masculino. Quando Deus disse, não é bom que o homem seja só, eu farei um ajudante adequado para ele. Primeiro de tudo, deixe eu dizer que a palavra ajudante, que eu citei da última vez, foi usada 17 vezes no Antigo Testamento em hebraico. É referenciado 2 vezes para uma mulher e 15 vezes para Deus. Deus não está dizendo, eu acho que você precisa de um escravo, isso vai ajudar você. Ele está dizendo, você precisa de alguém como Deus para ficar ao seu lado. Uau, vocês estão bem mais acordados do que os outros nesta manhã. Eu realmente vou pregar agora. A palavra adequado é ainda mais interessante. A palavra, eu vou fazer um ajudante adequado. A palavra hebraica, adequado, significa ser oposto de ou ser adequado para. Em outras palavras, Deus diz, eu vou fazer alguém que é o oposto de você. Você vai precisar dela como você precisa de mim. Então Deus pegou Adão e partiu-o ao meio. Adão acorda, ele vê a mulher que costumava estar nele e agora está em pé na frente dele e ele diz, eu preciso de você de volta. Vamos casar. Quantos de vocês sabem que casar significa imergir? Não é apenas uma cerimônia. Isso significa que os dois se tornaram um. Quantos de vocês sabem que Deus não conta mulheres em uma multidão depois disso, porque Deus disse, os dois serão um. Então Deus levou Adão, ele quebrou ele ao meio, ele fez algo que é o oposto dele, então ela corresponde a ele, então ele precisa dela. Então Adão disse, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Por essa razão, um homem deixará sua mãe e seu pai. Quantos de vocês sabem que era uma declaração profética? Adão não tem pai e mãe, ele só tem Deus. Um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Quando Adão diz, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, ele não estava dizendo, vamos sair da minha casa e nos mudaremos para a casa dos seus pais. Ele estava profeticamente declarando quem ia conquistar quem. Eu vou conquistar você. Eu estou interessado em você. Você nasceu para ser adorada. Você nasceu para ser conquistada. E eu nasci para ser o conquistador. Eu sou o cultivador. Eu estava cultivando o jardim e agora eu pretendo cultivar o seu. O medo de estereotipos criou uma cultura que está ausente dos papéis masculino e feminino. Estamos tão preocupados com estereotipos que não temos modelos. Agora estamos indo em direção a uma sociedade sem gênero. Se você acha que é apenas o pregador tentando usar o choque para acordá-lo, olha então o currículo que está sendo introduzido para o sistema escolar neste mês na Califórnia. Eles querem tirar todos os pronomes, ele e ela, e eles querem ensinar às crianças de 5 anos que você pode ser homem e ser mulher, seu sexo é fluido. Esta é uma sociedade sem gênero. Nós vamos falar mais sobre isso em apenas um minuto. Eu percebo que eu rio quando eu estou nervoso. Deus cria distinções físicas.
Ele modela atributos que aumentam sinergeticamente a força dessas características. É isso que eu quero dizer. Quando Deus cria uma característica física na criação, Ele nunca faz isso sem afetar seu papel divino na vida. Em outras palavras, eu amo o que o Lou falou anos atrás. Ele disse, Deus não pega um homem e lhe dá um sonho. Deus tem um sonho e envolve um homem ao redor dele. Ele envolve uma mulher em torno de um sonho. Quantos de vocês sabem que foram criados à imagem e semelhança de Deus? Deus imaginaria que você fosse um rei. Ele não faz assim. Ele te dá um corpo e depois decide, bem, eu acho isso que você deveria ser. Ele criou você de uma maneira específica, um certo gênero, um certo grupo étnico. Ele tem algo em mente. Ele imagina e envolve um corpo em torno da visão que ele teve quando ele imaginou você. Você está me entendendo? Por exemplo, quando Deus deu seios às mulheres, Ele não lhes deu apenas seios. Ele deu a elas uma natureza nutridora. Agora, enquanto eu continuo a falar, você tem que lembrar, eu escrevi o livro Feitos para Reinar. Eu que fico em casa enquanto a minha esposa vai caçar, ok? Então, se você ficar ofendido, diga, ok, mas a esposa do Chris caça e ele não. Você entendeu a ideia? I'm working on it right now. I'm getting. You got to rev it up before eu estou tentando aqui falar. Having something to say here. Então, quando Deus imaginou as mulheres, Ele lhes deu a capacidade de amamentar, mas é uma manifestação da designação dada por Deus como nutridoras. Agora, os homens podem nutrir? Claro que podem, mas quem está liderando essa parte da sociedade? Quem está liderando essa parte da casa? As mulheres estão liderando o papel da parte de nutridora. Então estão entendendo? As mulheres carregam todas as pessoas do planeta. Elas deram a luz a todos, não homens. Então, quantos de vocês sabem que são inerentemente mais pacíficas? Sua primeira resposta a um conflito não é, nós vamos te explodir, nós vamos te atirar. Por quê? Porque elas têm compaixão e são pacíficas. Homens podem ser pacificadores? Claro, sim. Os homens podem ser compassivos? Sim, devem ser compassivos. Mas quantos de vocês entendem que são as mulheres que trazem a compaixão para uma cultura? Ok, pergunte a si mesmo. Quantas guerras as mulheres iniciaram? Eu disse, nenhuma. Mas um historiador disse, 2. Mas, no entanto, ele não conseguia lembrar qual eram. Falando sério. Eu respondi, ok, sim, as mulheres provavelmente começaram uma guerra de vez em quando, mas os homens começam as guerras. Os homens dizem, ei, eu vou te arrebentar. Você não vai fazer negócio conosco, você vai ver. As mulheres dizem, oh, não podemos falar sobre isso? Você entende? As mulheres são fisicamente mais fracas. Não toque esse botão. Eu estava presente quando a minha esposa deu à luz a 3 filhos. Não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes. Eu entendo que elas têm músculos em lugares que eu nem percebi. Você não consegue nem resolver isso. Então, eu entendo que as mulheres são mais fortes em certas maneiras, mas não estamos medindo essas maneiras agora. Estou falando de homens serem fisicamente mais fortes. De fato, nas Olimpíadas, os homens são 10% mais fortes e cerca de 15% mais rápidos. É por isso que temos um time diferente de basquete. Esta área que estamos medindo. Assim, as mulheres desde o princípio dos tempos, Deus as criou, não para serem mais fracas, mas Ele as criou como negociadoras. Elas são negociadoras. Elas são pacificadoras, que fazem a paz, não mantêm a paz. Elas são pacificadoras e compassivas porque Deus as criou dessa maneira. Quando Deus as fez mais fracas do que os homens, Ele deu a elas um dom maior que o dos homens. Elas também são intuitivas. Vá a qualquer lugar e pergunte, ei, eu gostaria de falar com os intercessores. Qual porcentagem serão homens? 20% é uma grande porcentagem. Eu gostaria de falar com as pessoas proféticas. Eles são 80% mulheres. Os homens podem ser proféticos? Claro, eu estou trabalhando nisso.
Mas as mulheres são inerentemente mais pacíficas. Women are inherently more peaceful. Os atributos dos homens. Os homens geralmente são fisicamente mais fortes. Com sua força física, Deus os criou com um senso de responsabilidade para proteger, promover e prover. Para proteger, promover e prover. Então Deus fez os homens mais fortes, mas Ele não só os fortaleceu. Ele os chama para ter um papel que as mulheres não estão liderando. Então pense nessa maneira, se alguém invade a minha casa, minha esposa acaba de voltar de uma viagem de caça, mas eu não acordo e digo, pegue a sua arma e vá lá. Eu acho que tem alguém aqui na casa. Eu vou interagir com a pessoa que invadir a nossa casa. É suposto que os homens sejam o protetor. É suposto que ele seja o provedor. É suposto que ele seja o promotor. Estão entendendo? Que são 6 efeitos colaterais da ausência de pais em nossa cultura. O que acontece quando você remove o pai da cultura? Número 1, os homens estão sendo feminizados porque mães sem pais estão criando-os. Você ouviu o que eu acabei de dizer? A confusão de gênero de um homem sendo criado apenas por uma mulher está ajudando a perpetuar a homossexualidade. Os homens estão sendo treinados fora da sua capacidade de proteger, promover e prover. Número 2, o aborto é um principal efeito colateral da ausência de pais, porque as mulheres estão sendo impregnadas por homens e não por pais. Eu acabei de perceber isso foi menos de um mês atrás. O aborto não é pecado da maternidade, é o pecado da falta de paternidade. Quantas mulheres abortam seus filhos se o homem quiser ter o filho? Eu sei que é uma porcentagem, mas é muito baixa. Número 3. A ausência de paternidade está criando tolerância em mau comportamento e falta de disciplina. Termine essa frase para mim. Mães. Espera até o seu pai chegar em casa. Vocês estão colocando estereotipos na pessoa, não é? Tem um nível de disciplina que os pais trazem. Eles ensinam a família. É assim que nós relacionamos com a autoridade. A mãe negocia. Eu não estou dizendo que o pai não consegue, mas ela lidera isso. A mãe negocia. O pai diz, faça agora. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu disse que sim. Veja, eu acredito no currículo do Amando com Propósito do Danny Silk, ensinando as crianças a serem poderosas, mas também acredito que no meio disso há uma tensão que precisamos manter intencionalmente. Porque eu disse isso para você. Você precisa fazer isso porque eu disse sim. Eu disse que sim. É importante que nos relacionemos com a autoridade e que eles não têm que lhe dizer por que querem que você faça isso. Você tem que relacionar com a autoridade, com professores, com pessoas de autoridade, porque seu pai disse para você, faça isso agora. Bem, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu não te perguntei se você queria fazer isso. Suba para o seu quarto até eu falar com você. E o que acontece então é que os pais, eles trazem esse elemento de disciplina. Todo mundo vive nela, mas é a cultura que ele cria, esse elemento de disciplina. Você deveria ter o temor de Deus. Na ausência da paternidade, qual é um dos maiores vazios espirituais que temos? O temor de Deus. Nós amamos a Deus, estamos ensinando as pessoas que Deus nos ama. Ele quer ser seu amigo, mas o outro lado disso é que as pessoas perdem a visão de que seu amigo ainda é Deus, ainda há o inferno. Quando você feminiza a sociedade, você tira o inferno. Bem, Deus, Ele é gentil, é bondoso. Ele nunca enviaria pessoas para o inferno. Ele não te manda para lá. Ele diz, sobre o meu cadáver você vai lá. Mas algumas pessoas ainda pulam sobre seu corpo e vão. Ele morreu para que você não fosse para o inferno. Ele fez de tudo para manter você fora disso. Mas ouça, se você quiser estar lá, é um ponto muito bom. Número 3. Os homens não confiam em sua capacidade de liderar e sustentar uma família porque nunca foi modelado para eles. Portanto, eles atrasam ou rejeitam as relações matrimoniais. E os homens dizem coisas assim, não consigo encontrar uma mulher. Eles têm 40 anos de idade. Eu pergunto, você já namorou? Eu não consigo encontrar ela, não consigo encontrar uma mulher. Ok, deixa eu dizer isso.
Eu pesquisei isso. Existem 3,8 bilhões de pessoas, mulheres, no planeta nesse momento. 3,8 bilhões de mulheres. Deixe-me dizer quanto que é isso. Se você pegasse todas as mulheres desde o começo do mundo, do começo do tempo, até 50 anos atrás, você teria mais mulheres no planeta hoje do que todos os homens nascidos desde o começo dos tempos. É que nem pescar na incubadora. Não consigo encontrar uma mulher. Agora, os homens são mentirosos inerentes? Você diz, eles estão mentindo. Não, eu acredito que os homens realmente acreditam nisso. Há um ótimo livro chamado Piscar. Quantos de vocês leram esse livro? Você recomendou esse livro e tem palavrões neles. Eu respondi, ok. Sinto muito. Eu nem sei como as pessoas vivem, sabe? Eu acho que é parte do mundo feminizado. Eu não devia ter falado isso. Foi transmitido isso, me desculpa. Não escreva, não me mande mensagem, por favor. Tem pessoas que falam palavrões na minha casa. A Kat está tentando trabalhar nisso, mas... A teoria básica desse livro é que você sabe mais no seu subconsciente do que na sua mente consciente. É um ótimo livro. Nós diríamos que seu espírito sabe mais do que sua mente. Então você tem que mudar os termos um pouco. Mas o livro realmente é bom. Ele cita várias circunstâncias em que as pessoas fazem coisas que elas acham que sabem porque elas fazem, porque a sua mente consciente, ela opera a partir da lógica e da razão. E a sua mente subconsciente, na verdade, não precisa da razão e da lógica para realmente acreditar em algo. O livro inteiro é sobre lugares diferentes que eles estudaram. Eles perguntam às pessoas, por que você faz isso? E eles dizem, é isso porque eu faço isso. Mas eles estudam e descobrem que não é por isso mesmo que eles fazem aquilo. Eles estão falando sobre o poder do subconsciente. Nós diríamos o poder do espírito, o espírito de um homem. Eles estudaram Ted Williams, que é um jogador grande de beisebol. Ele tem... Eu não assisto beisebol porque é um esporte que não me interessa, é algo que nem golfe. Eu fico olhando e falo, eu fui jogar golfe para fazer exercício. Eu falo, tipo, exercício? Então eu tirei o lixo, então isso conta. Eu consegui ofender a todos? Ok. Só quero ter certeza que há um equilíbrio aqui. Então eles perguntaram a Ted Williams, como você bate a uma bola de beisebol? Como você bate tão bem? Ele disse, eu assisto a bola bater e chegar ao bastão. E eles acompanham a bola do beisebol atingir o bastão. E eles fizeram esse estudo, eles montam essas câmeras bem rápidas e descobriram que Ted não vê, ele não fica assistindo a bola chegar e atingir o bastão. O ponto que eles estão fazendo neste livro, que você tem que ler para entender o resultado profundo deste livro, mas o ponto que eles estão fazendo é que você sabe mais em seu subconsciente do que você sabe na sua mente consciente, mas porque você não sabe, você não pode explicar, você inventa razões pelas quais você faz isso. Eu não acho que os homens não conseguem encontrar mulheres, eu acho que eles acham que não conseguem encontrar mulheres. Portanto, eles não podem encontrar uma mulher, porque não estão preparados para uma mulher. Agora, isso vai estar no próximo livro do Piscar, vai ser chamado Piscar 2.0. Ok, a falta de paternidade, número 4. Os homens convidam os meninos à maturidade através de um rito de passagem. O rito de passagem é o processo no qual os homens reconhecem que o menino se tornou um homem. Sem o rito de passagem, os meninos lutam para crescer enquanto envelhecem. As meninas experimentam o rito de passagem quando têm um ciclo menstrual. Então, porque elas têm algo que precisa acontecer, elas precisam descobrir o que fazer com o ciclo menstrual. As mulheres reconhecem que você é uma mulher. Você é uma menininha, né? Na ausência de pai, não há rito de passagem. Os judeus têm rito de passagem, os africanos geralmente têm rito de passagem. Os homens africanos levam o menino para fora, que se torna um homem. Ele mata um leão, ele, né, traz algo de volta, entendeu? Alguma coisa, algo que todos reconhecem que ele agora é um homem.
Consequentemente, os homens sem pai tendem a ser galinhas em vez de líderes. Eles elevam o prazer acima do propósito, em grande parte porque estão mal preparados para ser homens. E o medo de falhar os paralisa. Número 5. Os homens sem pai se relacionam com as mulheres como mães e irmãs, não como esposas e amores, porque nunca observaram como o marido se relaciona com uma esposa. Consequentemente, eles não conquistam parceiras, eles conquistam mães. Alguém que vai cuidar deles, não uma pessoa que pode prover, proteger e promover. Em uma sociedade sem pai, a autenticidade está sendo redefinida como sendo verdadeiro com seus sentimentos em vez de verdadeiro com o seu propósito. Ser autêntico não significa que eu sou fiel aos meus sentimentos. Meus sentimentos mudam todos os dias. De fato, se eu tivesse um amigo que mentisse para mim o tanto quanto os meus sentimentos, eu nunca confiaria nele. Como eu me sinto não é como eu sou. Deixe-me ser muito claro, como eu me sinto não é quem eu sou, mas em uma sociedade sem pai, quando você exalta o lado feminino, os sentimentos são exaltados e não há equilíbrio com a paternidade. Então, o que os pais ensinam aos homens? Número 1, eles ensinam como conquistar seus medos e não negociar com seus inimigos. Quantos de vocês sabem essa coisa de conquistar? Nós somos mais que vencedores. Essa coisa de lutar. Quantos de vocês entendem que quando Paulo deu várias ilustrações, ele falou sobre boxe, ele falou sobre ser um soldado, ele falou sobre a atitude de um soldado, como eles devem ser, ele falou sobre ganhar um prêmio, correr uma corrida. Quantos de vocês sabem que são coisas que os pais trazem para a cultura? Esse espírito competitivo de eu preciso vencer, eu preciso parar com isso, eu preciso conquistar aquela montanha, eu devo matar essa coisa, eu preciso parar aquilo. Os homens trazem esse aspecto para a cultura. Número 2, o que os pais ensinam aos homens? Eles os ensinam a sustentar suas famílias. Isso dá aos homens propósito, significado e identidade. Atos capítulo 10. É a história do lençol que desceu com todos os animais impuros nele. Quantos de vocês se lembram dessa história? Qual foi a palavra do Senhor para Pedro? Mata e coma. Não foi só comer, foi matar e comer. Matar e comer é uma parte do ecossistema da masculinidade, porque eles são encarregados de fornecer substância para suas famílias. Mas em um mundo feminizado, a provisão é superada pela compaixão e ser vegetariano é o resultado. Não, isso foi uma piada. Eu estava só sendo engraçado. Os caçadores costumam dizer, eu caço pela carne. Isso não é verdade. Quer dizer, provavelmente era verdade, mas não é mais a verdade. Homens e mulheres não caçam para ter a carne. Minha esposa está voltando, ela diz, olha o que eu matei. Eu pergunto, quanta carne tem aqui? Ela diz, eu não sei, eu matei. O que eu estou tentando dizer é isso. As pessoas treinam por 4 anos para as Olimpíadas, no mínimo. Eles treinam por 4 anos. E o que eles ganham se eles vencem? Uma medalha. As pessoas dizem, é uma medalha de ouro. Mas não é nem ouro de verdade. Eu pesquisei. Você treina por 4 anos para ganhar uma medalha? Isso é totalmente racional. Quantos de vocês escalam montanhas? Vocês gostam de escalar? Por que você escala? É melhor você entrar em contato com seu espírito, porque a razão pela qual você pensa que você está fazendo provavelmente não é a razão pela qual você está fazendo. Você é criado para conquistar, você foi criado para ser um vencedor, você foi criado para escalar montanhas como uma gazela. Número 3. O que os pais ensinam filhos e filhas? Os pais ensinam os homens a competir pelo prêmio. Lute por suas promessas e construa para o futuro. É assim que os homens aprendem a lutar e conquistar a mulher de seus sonhos. Pense em cânticos. Como que começa o cânticos? Você se lembra? Alguns de vocês dizem, não. Isso está na Bíblia? Cânticos começa com a mulher. Ela está no quarto e ela está trancada. Eu estou ajudando alguém?
Ele bate na porta e o que ela disse? Entre. Não, ela disse, eu já estou na cama, eu tirei meus sapatos e lavei os meus pés. E ele sai. O que ela está fazendo? Veja. Ela está se fazendo de difícil. Ela diz, eu já estou na cama. E ele diz, tudo bem, estou indo embora. Veja o capítulo 2 de Cânticos. Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Ouça, meu amado, ouve, é a voz do meu amado que chama. Vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Repara, lá está ele, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando-se pelas grades. Ele está observando ela. Ele está vigiando ela. O que ela está fazendo? Ela diz para ele, já estou na cama. E ele sai. E o que ela está fazendo? Ela está tentando estimular aquilo nele que precisa vencer, aquilo que precisa conquistar algo, lutar por algo importante. E ele está o quê? Correndo pelas montanhas, ele está pulando pelas paredes. Não há montanha alta o suficiente, não há vale baixo o suficiente. Ele está conquistando ela, ele é o cara. Uma mulher que se faz de difícil inspira a necessidade masculina de ganhar, de competir pelo prêmio. Mas em um mundo feminizado, uma mulher tem que colocar uma escada na parede do castelo, seguida por uma corda de segurança e então espera na parte inferior do degrau para mostrar o caminho para cima. Eu não posso nem te dizer, eu quero pedir essa garota em namoro e ela disse que não. Cara, ela não quis dizer não. Não significa sim. Os pais ensinam aos homens quando não significa não. Algumas das meninas apareceram para mim depois disso e disseram, por favor, fala pro cara que está atrás de mim que na verdade não significa não mesmo. O que eu estou dizendo é que esta é a dança do amor que somos chamados a fazer. A mulher diz, eu nasci para ser conquistada, eu nasci para ser adorada. E ele diz, eu nasci para escalar algo, eu nasci para matar algo, eu nasci para aprender alguma coisa. Quando ela diz, agora não, ele diz, que tal amanhã e o dia seguinte? Quando podemos ir? Olá, eu ainda estou batendo na porta, estou batendo, estou procurando. Foi isso que Deus disse para fazer. Saia comigo, pelo menos uma vez. Não há mulheres lá fora que gostam de mim. Não. Essa é a dança. Aprenda a dança de homens e mulheres. Número 4. Os homens ajudam os outros a descobrir sua identidade. Quando as crianças são pequenas, elas perguntam, o quê? O que é isso? Quantos de vocês têm filhos pequenos em sua casa? O que é isso? O que é isso? Mas o que é aquilo? E qual a próxima pergunta? Por quê? Por quê? Quanto tempo que eles fazem isso? Meses? Sério? O que é isso? É um pod? O que é isso? Uma Bíblia. Então, finalmente, você para. Eles dizem, por quê? Para eu colocar minha Bíblia ali. Por quê? Aí você fala, vai perguntar para sua mãe. Mas quando as crianças atingem a puberdade, elas perguntam outra pergunta. Qual a pergunta que elas fazem quando atingem a puberdade? Quem sou eu? Veja, nos papéis que desempenhamos, pai e mãe estão ambos envolvidos, eu entendo. Mas quando elas estão perguntando o que e por quê, a capacidade de nutrir da mãe está se derramando nas crianças, do pai também, mas para a mãe é o principal doador de identidade nos primeiros 3 anos. Estão ensinando, nutrindo, criando, colocando a paz, compaixão, intuição na criança. Todas essas coisas são importantes e estão acontecendo. O papai também está trazendo isso. Quantos de vocês entendem que quando as crianças atingem a puberdade, o pai vem à linha da frente? Ele diz, é isso que você faz, é isso quem você é assim que você deve seguir. Quando enviamos as crianças para a universidade de 4, 6, 8 anos, eles se formam e às vezes ficam 8 anos estudando algo. Achamos que se você aprender o suficiente, certamente você vai saber o que fazer. Mas eu penso que não. Isso pode vir
de mães, mas os pais estão liderando esse caminho. É aqui que você deve ir, é aqui que é o seu chamado. Eu vejo isso nos seus olhos. Se você treina uma criança no caminho que deve seguir, quando ela envelhecer, ela não se afastará dela. Papai diz, eu tive um sonho com você ontem à noite, é isso que você está fazendo. Quantos de vocês sabem que quando você trabalha com sua mãe e seu pai nos campos, e mais tarde na era industrial, você trabalha o dia todo junto. Sua identidade veio naturalmente. Não quero dizer que sempre funciona perfeitamente. Sabemos que é preciso de uma aldeia para criar um filho. Eu só estou tentando fazer uma distinção. Pai não é pai e mãe não é mãe. Mas hoje pensamos, você pode ter duas mães, você pode ter dois pais. Mas mulheres e homens não têm papéis iguais. Pais e mães não são iguais. Nós não temos papéis iguais. Eu vou terminar aqui. Qual é, então, a solução? Primeiro de tudo, eu amo Salmos 68, versículo 5. Pais dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Há muitas pessoas assistindo pela Bethel TV. 40% de vocês potencialmente não têm pai em casa. 51% de todas as crianças agora são criadas em um lar sem pai. Não só eles vieram fora do casamento, mas na verdade 51% dos nossos filhos não têm um pai em casa. Eu nem estou falando sobre o pai deles, estou falando de um pai. Isso é uma pandemia. Se isso fosse uma doença, cidades inteiras seriam eliminadas. Qual a solução? Antes de tudo, quero dizer que Deus é um pai para os órfãos. E também é marido da viúva. Quantos de vocês sabem, Deus pode compensar a diferença em sua vida. Deus fez a diferença na minha vida. Eu tenho Bill na minha vida, eu tenho Bill Derryberry. Você tem que quebrar o espírito órfão de você, sabe? Como que eu acho um pai? Bom, seja um filho, seja uma filha, não seja órfão. Você tem que estar preparado para receber de pais e de mães. Deus é a resposta. A segunda coisa que eu quero dizer é isso. E eu disse apenas alguns minutos ou meia hora atrás. Há um tipo de revolução, um mover que está vindo para a América. Eu acredito que milhões e milhões de homens vão se tornar pais. Eles talvez já tenham filhos, mas vão aprender a ser pais. Eu tenho toda essa visão de um rito de passagem. Cavaleiros, homens, dizendo, você é um homem. Essa coisa de assim, tipo, vamos ter algum tipo de ritual, alguma coisa para reconhecer que os meninos agora são homens. Além disso, ensinar a eles as habilidades de ser um homem. Isso não vai acontecer apenas em um estádio. Eu vejo um mover acontecer. E eu não sou o único, a propósito. Eu entendo que outras pessoas estão profetizando isso também. Platão disse isso. Deixe-me liderar com a música de uma geração e eu vou controlar a Roma. Lembre-se, ele era grego. Provérbios diz isso, 25:20. Como tirar própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é aquele que canta para o coração entristecido. Você viu o que o Salomão acabou de dizer? Ele diz, quando você canta as músicas erradas, você está desvendando as pessoas. Eu consegui falar com a equipe da Bethel Music essa semana. E enquanto estava falando, senti o Senhor dizer, fora dessa igreja, fora desse movimento, virá uma gravadora. Eu chamei de secular, mas depois eu mudei de uma gravadora do reino, que preencherá as ondas sonoras do mundo secular com as músicas do reino. Me ouça, canções do reino que vão cobrir uma nação. Se uma música ruim pode arruinar uma nação, uma música do reino pode cobrir uma nação. Trazer as pessoas de volta a uma revolução. O Andrew Fletcher foi comissionário do parlamento escocês em 1707. Ele diz isso, lembre-se, ele é o comissionário do parlamento escocês. Ele é um legislador, ele disse isso. Deixe-me fazer as canções da nação e eu não me importo com quem faz as suas leis. Depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto os russos derrotaram os alemães, os expulsaram dos estados bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia. Depois de derrotar os alemães na guerra, os russos voltaram, eles queriam colonizar novamente os estados bálticos.
Os estados bálticos são nações muito pequenas. Eles não têm um exército muito grande. Não havia como eles segurar isso. E eles disseram, então, o que devemos fazer? Espontaneamente, da Estônia até a Letônia, eles chegaram às margens do Mar Báltico, onde os russos estavam chegando para retomar o controle da sua nação. Eles agarraram as mãos e começaram a cantar. Eles começaram a cantar. Foi chamado da Revolução do Canto. Quando os soldados russos viram os lituanos e os estonianos e os letões cantando ao longo da praia de mãos dadas por centos de quilômetros, eles viraram e foram embora para casa. Foi chamado da Revolução do Cântico. Durante a escravidão, eles cantavam as canções de libertação. Os escravos, eles não podiam conversar, eles não tinham permissão para aprender a ler ou escrever, mas eles aprenderam a cantar. O Harriet Tubman, que liderou a ferrovia subterrânea, deu instruções aos escravos através de escrever as músicas, e eles sabiam onde eles iam se encontrar naquele dia. E essas músicas foram chamadas de canções de libertação. Eu acredito que o Senhor está levantando canções de libertação, onde as pessoas vão aprender como sair dessas disfunções e como ser pais e mães. Ele vai restaurar a nossa cultura. Você pode ficar de pé? Em 1964, bem depois de que os Beatles foram introduzidos para a América, os russos que ainda estavam atrás do comunismo, os russos disseram, nós não queremos que a música dos Beatles entre na Rússia, porque se as pessoas aqui estão felizes, eles vão derrubar essa parede de dentro para fora, esse muro de dentro para fora. Então você não podia comprar um álbum do Beatles, exceto no mercado negro, em que eles vendiam por $100. E isso era $100 naquela época. Isso seria o quê? $500 hoje? Porque eles tinham medo da música de uma geração. E o Senhor vai levantar outro som. Não, eu não acho que é um outro som, mas é que é uma nova música. É uma música nova. Eu quero liberar essa música sobre você agora. Eu quero liberar a paternidade e a maternidade em você, em nome de Jesus. Senhor, que você nos faça revolucionários como Jesus foi para uma cultura.